Bom, nós vamos continuar hoje o nosso panorama do Antigo Testamento. Nós tivemos a primeira parte, fizemos uma pequena pausa de alguns domingos para tratarmos alguns assuntos sobre igreja, e agora, até o final do ano, nós vamos voltar e nós vamos tratar de mais alguns livros do Antigo Testamento, tá bom? Nós vimos, na primeira parte desse panorama, que nós iniciamos, os livros da lei, o Pentateuco. Nós vimos o livro de Gênesis, que é o livro das origens e que tem um foco na aliança com Abraão. Talvez você vai lembrar. O livro de Gênesis, ele gira em torno de como Deus chamou Abraão para fazer um povo particularmente seu. E Abraão é a resposta de Deus ao pecado de Adão. Nós vimos isso, tá? Se você não viu, tá lá no nosso Spotify, tá lá no YouTube e você pode ver. Depois nós vimos o livro de Êxodo, que é o livramento do povo do Egito e o estabelecimento agora dessa aliança para com o povo todo, lá no Monte Sinai. Então, estão me ouvindo? Então, né? Lá no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para Moisés, ele estabelece, ele expande essa aliança para todo o povo. Depois nós vimos o livro de Levítico, Números e Deuteronômio, uma aula para os três. O livro de Levítico, ele é a expansão da lei. São várias novas leis para mostrar como um povo pecador pode conviver com Deus que é santo. Essa é a pergunta que o livro de Levítico vem para nos responder. Como um povo que é pecador pode conviver com Deus que é santo? Depois nós vimos o livro de Números, que narra a peregrinação do povo no deserto. E como Deus permanece fiel, mesmo em meio à infidelidade do povo. E o livro de Números então vai narrar essa peregrinação do povo de Deus até chegar na terra prometida. E o último livro da lei, da Torá ou do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, que é a renovação da aliança e a entrega da lei. A primeira geração que saiu do Egito, os mais velhos morreram, porque desobedeceram ao Senhor, e então antes de entrar na terra prometida, Moisés, e o Senhor, é claro, usando Moisés, fazem uma renovação da aliança, e de novo ele repete a lei para aquele povo antes de entrar na terra prometida. Então esses foram os livros da lei, ou os livros de Moisés, ou o Pentateuco, que é os 5 livros que dão base para toda a narrativa bíblica. Os 5 livros que dão base para toda a narrativa que se expande agora pelas Escrituras. Depois nós também vimos os livros históricos, começando por Josué, que narra a conquista da terra e a sua posterior divisão, e como Deus cumpriu as suas promessas feitas para Moisés, feitas para Abraão. Depois nós vimos Juízes, e a espiral descendente do povo de Deus. Eles não obedeceram a Deus, não expulsaram os povos que deveriam ter expulsado, e agora eles começam a sofrer as consequências por desobedecerem ao Senhor. Depois nós vimos o livro de Ruth, que narra a fidelidade de Deus em meio ao caos. No meio daquele caos de Juízes, uma família sai da terra de Belém, da terra de Israel, e vai para a terra de Moabe, em desobediência a Deus. E Deus, milagrosamente, soberanamente, preserva essa família, a sogra e sua nora, que retornam à nação de Israel e são resgatadas. E assim, Deus preserva a linhagem de Davi e do Messias. Nós vimos isso no livro de Ruth. Depois, os 2 livros de Samuel, que narram o início da monarquia, o início e o auge da monarquia, que foi com Davi, Saul e Davi. Depois nós vimos também os 2 livros dos reis, que narram o fim da monarquia unida, o reinado de Salomão, e depois a divisão do reino do norte e do reino do sul.
e a sua posterior queda, tanto do norte quanto do sul. Depois nós vimos os 2 livros de Crônicas, em que a história é recontada, principalmente a história da monarquia, né? Mas ele começa a genealogia lá em Adão, mas a história é recontada para que depois do exílio o povo pudesse ser encorajado novamente à adoração de Deus. Então Esdras escreve os 2 livros de Crônicas para encorajar o povo a voltar a adorar o Deus de Israel. E depois nós terminamos com Esdras, Neemias e Ester. Esdras, que narra o retorno à terra prometida, depois do decreto do rei Ciro da Pérsia, e aí eles vão e reconstroem o templo. Depois Neemias, um período depois, vem e reconstroem os muros da cidade de Jerusalém. E os livros históricos terminam com Ester, que vive na Pérsia e é usada pelo Senhor para preservar os judeus do extermínio. Então, basicamente nós vimos até aqui, na primeira parte, todo esse panorama. Se você perdeu, está lá no nosso YouTube, está lá no nosso Spotify, para você relembrar. E agora, quais são os livros que vêm no nosso cânon, né? Na maneira como nós cristãos dividimos a Bíblia. O que vem depois dos livros históricos? Poéticos, ou livros de sabedoria. E nós vamos ver hoje o livro de Jó. Essa parte vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. E os livros de sabedoria, eles visam responder uma pergunta, basicamente. Como nós podemos viver no temor do Senhor em um mundo que é caído e manchado pelo pecado? É basicamente isso que os livros de sabedoria, os livros poéticos, eles tentam nos responder. Como nós podemos viver em um mundo debaixo do temor do Senhor, mas que é manchado pelo pecado, que é caído? Como nós podemos, então, honrar a Deus nesse tipo de mundo? E nós vamos começar com o livro de Jó. E você pode abrir comigo aí, sua Bíblia, espero que você tenha trazido sua Bíblia. Livro de Jó. E o livro de Jó, ele é muito interessante. Ele é muito conhecido por nós cristãos, né? Jó é um personagem muito querido para a gente. Mas Jó é um livro muito interessante porque ele acontece em Uz. Você vai ver lá quando a gente lê o primeiro capítulo, que é provavelmente uma cidade fora da nação de Israel, que fica provavelmente aqui em Edom. Ali no norte da Arábia Saudita hoje, né? Ou no sudoeste da Jordânia. Então a cidade de Uz, ela é fora das nações de Israel. E o livro de Jó também, ele é único, porque provavelmente Jó, ele também não é um israelita. E é muito, assim, curioso como que alguém que não é israelita, uma história que não é contada dentro dos limites da nação de Israel, e também não é de alguém israelita, porque Ester, por exemplo, é contado fora dos limites de Israel. Mas Ester é uma judia, ela é israelita. Jó não é. Como que ele veio a ser usado pelos judeus e reconhecido como palavra do Senhor? E sempre foi assim. Então é muito interessante, porque o livro de Jó é escrito, acontece fora da nação de Israel e conta a história de provavelmente alguém que não era israelita. E provavelmente foi no tempo patriarcal, lá nos tempos dos patriarcas, antes de Moisés. Nós sabemos disso por alguns costumes da época. Por exemplo, a riqueza de Jó, ela é medida pelo número de animais. Ela não é medida por pedras preciosas, por exemplo. Ela é medida pelo número de animais. Jó vive mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Mais de 140 anos. Então, isso aí combina com algo lá do período patriarcal.
Também Jó oferecia sacrifícios em nome da sua família, ou seja, Jó, ele, como homem, era o sacerdote, literalmente, da sua casa, algo que é antes do período de Moisés. Porque depois da instituição da lei mosaica, os sacerdotes vinham apenas de uma tribo. Qual era? Qual era? Dos levitas. Então o fato de Jó oferecer sacrifícios em nome da sua família mostra que provavelmente ele era do período anterior, lá do início, e do período patriarcal, e fora dos limites da nação de Israel. E agora, o livro de Jó, ele tem quatro grandes subdivisões. Vamos dividir em 4. Ele tem o prólogo, que é o capítulo 1 e 2, e o epílogo, que é o capítulo 42. Prólogo é introdução, basicamente isso. A introdução ao livro apresenta os personagens, problematiza, e o epílogo, que é a conclusão do livro. Ele vai concluir a história. E geralmente nós, cristãos, nós lemos quais partes do livro de Jó? Só o capítulo 1 e 2 e o 42, não é? A gente só conhece Jó 1 e 2 e Jó 42. Eu já vi pregações em Jó 1, 2 e 42, mas nunca vi pregações nos outros capítulos de Jó. Mas a maior parte do livro está aqui no meio, né? Está ali no meio, que é do capítulo 3 até o capítulo 41. A maior parte do livro de Jó, ele se desenrola do capítulo 3 ao capítulo 41, que vai narrar as discussões de Jó com seus 4 amigos. No começo são 3, mas lá no final aparece mais um, Eliú, aparece depois, Jó e seus amigos, e depois do capítulo 38 ao 41, o próprio Deus vai aparecer a Jó. O próprio Deus aparece para Jó. Então o livro ele é dividido assim, uma introdução que vai problematizar, vai trazer os personagens e o que aconteceu na vida de Jó. Depois vai narrar o debate entre Jó e os seus amigos, depois entre Deus e Jó, e no final como que essa história é concluída, tá bom? Então esse é o livro de Jó, um homem, um exemplo de fé e de paciência, né? Ele é citado lá em Tiago como alguém que é um exemplo para nós. Então vamos ler um pouquinho do capítulo 1 de Jó. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Então, aqui ele apresenta Jó como um homem íntegro, justo, que se desviava do mal, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, que cuidava dos seus filhos, que pastoreava os seus filhos e era preocupado inclusive com os pecados ocultos dos seus filhos, com os pecados do coração. Jó era um homem extremamente temente ao Senhor. E no versículo 6 diz que num dia, agora, a cena muda da terra para a corte celestial, para o céu, e diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, provavelmente os anjos, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: Deus
perguntou para Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Vamos pausar aqui, verso 9. Veja que quando o autor ele narra sobre algo que aconteceu, em que os anjos vêm se apresentar diante do Senhor, Satanás vem e o Senhor é que fala com Satanás primeiro, não é? Às vezes a gente conta errado, a gente esquece dessa parte, a gente fala como que é Satanás que foi lá falar com Deus. Primeiro foi o Senhor diz assim: ó, tu viu meu servo Jó ali? Reparou nele? E o Senhor fala que Jó era temente a Deus, justo, alguém que se desviava do mal. É o próprio Deus que fala isso de Jó. E aí Satanás ele lança sua tese. E o livro vai girar em torno do versículo 9. Será que é sem motivo, ou debalde, né, como diz algumas traduções mais antigas, que Jó teme a Deus? O que Satanás estava dizendo para o Senhor? É claro que Jó teme o Senhor. Se o Senhor abençoa ele, Satanás estava insinuando que Jó só temia Deus por aquilo que Deus dava a ele. Porque ele tinha segundas intenções, ele tinha motivos para temer ao Senhor. E o livro de Jó se desenrola em torno disso. Será que existe fé genuína? Essa é a pergunta do livro. A pergunta do livro não gira em torno do sofrimento, porque jamais é respondido porque Jó sofreu. Não sabemos, a gente tem algumas ponderações para conhecer mais a Deus, etc., para santificação, mas o livro ele não responde assim, ó, Jó sofreu por causa disso, porque o livro não está preocupado em explicar o porquê Jó sofreu. O livro vai nos narrar e vai nos mostrar se realmente alguém pode temer a Deus sem segundas intenções. Esse é o ponto. O versículo 9 ele é o versículo central, porque essa é a tese que Satanás apresenta para Deus. Será que existe fé humana genuína? Aquela fé que ama a Deus sem nada em troca? Sem nada em troca? E o livro de Jó vai se preocupar com essa pergunta. E aí, versículo 10 continua e diz: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. É claro, Deus, o Senhor colocou muralhas ao redor de Jó, nada de ruim acontece com ele, é óbvio que ele é íntegro. É óbvio. Aí ele continua, versículo 11: mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus fala: vai lá, faz o que você quiser, só não toca nele. Como dizia Lutero, né? Satanás é um cachorro na coleira de Deus, está debaixo das mãos do Senhor. Tem uma foto muito famosa, né, que circulava aí nos Facebooks da vida, de Jesus tendo uma queda de braço com Satanás. Já viu essa foto? Jesus tendo uma queda de braço com Satanás. Ô fotinha ruim, né? Como se tivesse uma disputa entre Deus e o diabo. Não, o diabo está na coleira do Senhor, e Jó mostra isso. Nada aconteceu a Jó que não estivesse de acordo com os planos, com a soberania, com o poder do Senhor. E aí você sabe o que acontece? No mesmo dia, Jó perde os seus filhos e as suas riquezas. Jó perde os seus filhos, seus 10 filhos. E Jó também perde as suas riquezas. E a resposta de Jó é muito famosa. Lá no versículo 20,
diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, sinal de luto, prostrou-se em terra e adorou. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu não sei vocês, mas nessa hora eu tenho vontade de rasgar a Bíblia. Não, eu estou falando sério. Nós já estivemos com gente que perdeu filho. Alguns de nós, da nossa igreja, já perderam filho. E a gente sabe o quão sofrido é. Dizem que não existe dor igual. Eu não quero conhecer esse tipo de dor. Jó perdeu os 10 em um dia. E o que esse homem faz quando escuta? Ele se ajoelha e adora. Eu iria, sei lá, desmaiar, sucumbir psicologicamente. Quem aí estuda psicologia, talvez fique abismado como Jó permanece são depois de receber uma notícia dessas. Mas ele se prostra diante do Senhor e adora a Deus. Só que a gente já vê a piedade desse homem. Mas o texto continua. No capítulo 2 diz que num dia em que os filhos de Deus, versículo 1, vieram apresentar-se diante do Senhor, mais uma vez, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de turistar, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? De novo, quem disse a Satanás? Quem? O Senhor, mais uma vez. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e em sua carne, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que você quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Você consegue imaginar essa cena? Às vezes a gente lê um livro desses e a gente lê como se fosse uma historinha para crianças. A gente lê como se a gente estivesse lendo qualquer outro livro. Não é qualquer outro livro. É a palavra do Senhor. E a gente tem que fazer um exercício, que é o que o livro de Jó também quer fazer conosco. Se colocar no lugar de Jó. Agora imagina, úlceras, tumores, feridas na pele. E Jó tem que pegar pedaços de caco para raspar a pele morta. Tu consegue imaginar isso? Você imagina o cheiro de Jó? Você imagina? Você imagina as moscas ao redor de Jó? Você imagina? O cheiro de pele podre que ele deveria estar sentindo e depois deve ter se acostumado. E o texto diz a partir do versículo 9: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aí a gente julga a mulher de Jó. Coitada, aguentou muito, perdeu os 10 filhos antes. Muitos de nós aqui dá uma dor de barriga, a gente já está fazendo igual a mulher de Jó. E o texto continua: mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Meu Deus, falar isso para a esposa, hein? Homem corajoso. Temos recebido de Deus o bem.
por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Tem gente que se escandaliza com o que Jó fala, né? Tem gente que se escandaliza. Não, Jó errou aqui ao falar. Deus é soberano também sobre as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Eu não posso dizer outra coisa. Jó não errou aqui. Jó não errou. Ele não pecou. Deus controla todas as coisas, inclusive Satanás. E aí, Jó, é mais um momento que eu tenho vontade de rasgar a Bíblia aqui, nessa parte. Porque, gente, você já se colocou no lugar? Se coloca no lugar. Você que tem filhos. Aí depois a gente vai lá para o final. Não, mas daí nasceram mais 10 filhos. Eu te pergunto, algum filho substitui o outro? Vê como a gente às vezes lê de uma maneira errada? Não, mas Jó vai ganhar mais 10 no final. Primeiro que ele não sabia. E segundo que nenhum filho substitui o outro. Chega até a ser sem coração a gente falar um negócio desse, né? E aí diz o texto que entram 3 amigos de Jó. Depois, como eu falei, vai aparecer mais um, lá para o final do livro. Versículo 11, quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sinal de lamento. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Esses homens eram amigos de Jó. Durante 7 dias, eles só choravam com Jó. Eu fico imaginando como foi esse período de 7 dias, porque eles dormiram, claro. E quem já caminhou com pessoas que tiveram sofrimentos tão grandes, como o de Jó, deve imaginar mais ou menos a cena. Jó chora, 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 aí ele dorme. Não é assim quando uma pessoa passa por um luto muito grande, ela chora, 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 ela consegue dormir um pouco. Aí quem está cuidando também vai aproveitar e dormir. Aí começa a madrugada, chora, 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 chora. Aí depois dorme mais um pouco. Aí os amigos que estão ao redor, a família, aproveita para dar mais uma descansadinha. Aí depois acorda e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. 7 dias e 7 noites assim. Eles eram amigos de Jó. Amigos verdadeiros, que foram lá para chorar com ele. Que foram lá para passar por esse momento com ele. E agora, no capítulo 3, Jó ele começa a expressar o seu lamento. Jó ele começa a derramar o seu coração diante do Senhor. E aí os seus amigos começam a responder. E Jó, como eu falei, ele lamenta. Agora eu começo a não querer rasgar o livro de Jó. Porque aí Jó realmente parece agora um ser humano normal. Gente como a gente. Olha lá o capítulo 3, versículo 24. Um exemplo do lamento de Jó. Diz, porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. O que é que você mais tem medo de acontecer na sua vida? O que é que você mais tem medo? Perder um cônjuge? Perder o seu cônjuge? Perder os seus filhos? Perder a sua saúde? O que Jó temia, ele diz, aconteceu com ele. Imagina os seus maiores temores.
agora acontecendo sobre você de uma só vez. É isso que aconteceu com Jó. Capítulo 6, vai comigo, mais um exemplo do lamento de Jó. Versículo 9. Versículo 8. Vamos começar do 8. 6, 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso seria ainda a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque eu não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. O que Jó está pedindo aqui? Ele fala: eu saltaria de alegria se o Senhor me matasse. Tem uma pregação muito legal, depois você pode pesquisar no YouTube, muito bonita, que se chama, mais ou menos assim, Como Crer Se Eu Quero Morrer, baseado em Jó. Essa é a ideia. Jó está pedindo para morrer, gente. Ele está pedindo para morrer. Igual eu falei, agora aqui eu começo assim a não querer rasgar a Bíblia, porque aí Jó parece um pouco comigo também. Tamanha dor que ele estava passando. E Jó começa a reclamar com o Senhor, a falar com Deus, a abrir o seu coração diante de Deus. Aqui tem alguns exemplos, mas olha só, capítulo 9 que eu coloquei aqui: eu sou íntegro, mas eu não me importo comigo, não faço caso da minha vida, para mim é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, Deus destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Jó agora está abrindo o coração diante de Deus. Jó, ele está abrindo o coração, ele está dizendo assim, ó: Deus, parece que o Senhor esqueceu da justiça. Parece que o Senhor é um sádico. Jó, agora, abre o seu coração diante de Deus. E ele acha que Deus foi injusto. Muito do livro também gira em torno disso. Deus, ele é injusto. Muito do livro gira em torno dessa pergunta. Jó acha que Deus foi injusto com ele. Olha só o que ele diz no capítulo 27. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, a justiça, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ele acha que Deus faltou com justiça com ele. É isso que Jó pensa. E ele fala. Ele abre o seu coração diante do Senhor. Por isso, não pule os capítulos do meio de Jó. Não pule. É maravilhoso a gente ver o desenrolar dessa história e nos colocar no lugar desse homem. Mas também, em meio aos lamentos de Jó, nós temos os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E como funciona? É bem estruturado o livro. Jó fala, depois um dos seus amigos responde, depois Jó fala de novo, depois um outro amigo responde, depois Jó fala mais uma vez, depois um outro amigo responde, e depois ao final chega Eliú e bota todo mundo no banco dos réus e faz um juízo do que eles falaram. Mas o livro basicamente gira em torno disso. E os amigos de Jó,
eles criam naquilo que nós chamamos do princípio da retribuição. Vocês lembram em João capítulo 9, naquele texto que vai narrar sobre o cego de nascença, que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Qual pergunta foi? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? O que estava por detrás dessa pergunta dos discípulos de Jesus? O princípio da retribuição. Se aconteceu alguma coisa de ruim com ele, com essa criança que já nasceu cega, é porque ou ele pecou no ventre, ou porque os pais dele pecaram. Esse princípio da retribuição, ele estava gravado com pedras na mente dos amigos de Jó. E veja, a Bíblia também ensina o princípio da retribuição. Quando Paulo diz assim, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele também vai colher. Provérbios vai ensinar que o caminho dos justos, ele vai prosperar, e o caminho dos ímpios vai de mal a pior. O princípio da retribuição é ensinado nas Escrituras. Mas aí vem o erro dos amigos de Jó. Nem tudo a gente consegue explicar por esse princípio. Provérbios é como as coisas geralmente são, não é? Não é como as coisas sempre são. Às vezes, a gente vê ímpios prosperando, às vezes não, né? Muitas vezes. E o justo sofrendo. Então o princípio da retribuição é algo geral. E no Antigo Testamento eles ainda não conheciam tudo sobre os novos céus e a nova terra. E o princípio da retribuição ele é verdadeiro. Mas quando a gente tem o dia do Senhor, o dia do julgamento de Deus no final da conta, não é? Aí sim. Mas na vida cotidiana, se eu disser para um adolescente assim, ó, estude muito, e você vai passar no vestibular. Se ele estudar muito, provavelmente ele vai. Mas pode ser que não. Então os erros o erro dos amigos de Jó foram achar que isso era uma regra pétrea, que explicava tudo. Por exemplo, olha só o capítulo 8. Vai comigo ali no capítulo 8, no versículo 3. Será que Deus, 8, verso 3, será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos, está falando dos filhos de Jó, pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Ou seja, Jó, teus filhos morreram porque eles pecaram. Mas, verso 5, se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, Ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. E o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Fez coisa ruim? Vai pagar. Fez coisa boa? Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Só que eles erraram. É uma coisa que geralmente acontece? Geralmente acontece. Nós vamos ver Provérbios nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre Provérbios. Mas, não explica tudo. Não explica tudo. Não é assim. Eu vou clamar a Deus misericórdia. E então Deus vai restaurar a minha vida? No sentido completo do termo, seja material ou físico? Não. Não há garantia disso. Olha só esse texto no capítulo 11. Se você dispuser o seu coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos, e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos, e só lembrará deles como de águas passadas.
A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Eles erram porque eles estão pressupondo que Jó pecou. E o livro de Jó já começa dizendo que ele não pecou. Que ele não está sofrendo por causa do pecado dele. Essa parte, então, dos amigos de Jó, essa parte dos diálogos, ela tem que ser lida com muito cuidado. Com muito cuidado. É mais ou menos como ler os provérbios. Mais ou menos. Você precisa ler com cuidado, para interpretar corretamente. E às vezes os amigos de Jó, eles falam algumas coisas que não procedem. Como essa. Olha só. Se você, Jó, esquecer, se você lançar fora o seu pecado, você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. Está parecendo aqueles conselhos triunfalistas na hora do luto. Vai, isso aí acontece mesmo. Fica tranquilo, Deus vai consolar e você vai esquecer do seu sofrimento. Pergunta, tem sofrimento que a gente... Pergunta não, desculpa, afirmação. Tem sofrimento que a gente nunca esquece. Nós vamos chorar até o último dia da nossa vida. E não quer dizer que Deus não nos consolou. Porque Salmo diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em seu vaso. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, está sofrendo? Se arrependa do seu pecado, e aí você não vai parar de sofrer. Você imagina dizer isso para um pai que perdeu um filho? Tu imagina? Você está sofrendo porque você pecou, pai. Mas assim, ó, é só você se arrepender do seu pecado que você vai esquecer do seu filho aí, do seu sofrimento. Então essa parte tem que ser lida com bastante cuidado. E aí, discussão vai, discussão vem. Para cá. Olha só, mais um exemplo. Lá no capítulo 5, um de seus amigos diz assim: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Essa frase é muito verdadeira, sim ou não? Mas muito. Aí continua. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará. E na 7ª o mal não tocará você. Na fome ele livrará você da morte. E na guerra, no poder da espada. Aí você dá uma pausa. Opa, agora não é bem assim, né? Por isso tem que ler com cuidado as falas dos amigos de Jó. Porque a teologia deles estava errada. O pressuposto deles era que Jó pecou e é por isso que ele estava sofrendo. E o livro começa dizendo ao contrário, Jó não pecou. E ele termina dizendo isso ainda. Nós já vamos chegar no final do livro, tá bom? Mas Jó, ele continua os seus lamentos diante do Senhor. E a reclamação de Jó gira em torno de Jó ter sido injusto, de Deus parecer ter sido injusto e de que Deus parecia distante. Olha só o capítulo 23, vai lá comigo. Jó 23, verso 1. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa. Encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia, e entenderia o que ele fosse me dizer. O que Jó está dizendo?
Deus está distante. Quem dera eu soubesse aonde encontrar Deus, eu iria lá. Eu iria lá. Eu falaria com Ele. O que Jó está dizendo é aquilo que muitas vezes nós também experimentamos. Deus parece distante. Os puritanos chamavam isso da noite escura da alma. Sabe quando você ora e a oração parece que não faz nenhum efeito? Parece que não tem ninguém te escutando? Parece que você está sozinho? É isso que Jó está passando aqui. E essa parte do livro de Jó, quando ele diz que Deus parece distante, me lembrou de um livro que eu li certa vez, do autor cristão também, C.S. Lewis. Ele tem um livro chamado Anatomia de um Luto, ou Anatomia de uma Dor. Lewis, ele casou já, bem mais velho, já quase na terceira idade, viveu a vida no celibato, mas casou quase na terceira idade. E ele passou pouco tempo casado. Assim que ele casa, na verdade ele casa já sabendo que a esposa tem um câncer. Depois, ela tem remissão, e eles vivem 3 anos, o casamento, 3 anos. E aí o câncer volta e a leva de uma vez. E aí ele escreve um livro, que é o seu diário, na verdade, Ele publica o seu diário. E esse livro, ele é maravilhoso, ele é pequenininho, você tem que ler. A Anatomia de uma Dor. E ele vai narrar o seu processo no luto. E há uma parte do livro que ele diz assim: ninguém me disse que o luto se pareceria tanto com o medo. Onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção. Deus, esse dia está tão lindo, eu vou para a piscina, eu preciso mesmo ir no culto? Vou para a praia, eu preciso mesmo estar com o povo de Deus? Eu preciso mesmo fazer devocional hoje? É isso que Lewis está falando. Quando você está feliz, aquilo que Deus pede de nós parece que é uma interrupção, Você fica até meio brabo com Deus. E você não vê que precisa dele. Aí ele diz: se lembrar e voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Se você está feliz, você para o seu momento de alegria para adorar a Deus, parece que Deus está lá de braços abertos para te receber. Mas, e aqui começa, volte-se para Ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Volte-se para Deus no seu maior sofrimento. Quando todo outro amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Olha essa imagem. Deus batendo a porta na sua cara e a chave girando 2 vezes. É isso que Lewis está falando, que ele parece que encontrou. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos, Deus mais parece um comandante, e em tempos conturbados, sua ajuda é tão ausente? Veja, ele não está escrevendo depois do sofrimento, ele está escrevendo, publicando aquilo que ele escreveu no momento do sofrimento. Depois ele vai dizer que a percepção dele estava errada. Depois ele vai dizer, Deus parecia distante, mas ele não estava distante. Mas veja, não é assim que a gente se sente? É assim que Jó se sentiu também. Deus só vai aparecer para Jó e responder Jó no final do livro. No final do livro. Deus parecia distante para Jó, mas é aí que Jó é um exemplo de fé, porque ele continua os seus lamentos
e reclamações, e ele apresenta diante de Deus. Jó, ele reclama, ele abre o coração, ele apresenta a sua queixa, mas ele apresenta diante da pessoa certa. Por isso Jó é um exemplo de fé. Ele continuamente acredita que somente o Senhor pode resolver a sua crise. Olha só esse trecho do capítulo 13. Interpela-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo, Deus? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca, ou seja, eu não sou nada. Ele está reclamando com o Senhor, mas ele está reclamando com o Senhor. Ele está orando, ele está apresentando diante de Deus a sua queixa, ele está abrindo o seu coração diante do Senhor. Jó está fazendo a coisa certa aqui. E aí então, no capítulo 38, o Senhor aparece para Jó. Vai lá comigo. E então Deus vai desafiar Jó. Deus vai lançar um desafio para Jó. Diz assim, versículo 1 do capítulo 38. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, Jó, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Agora Deus parece que vira o jogo contra Jó. Jó lançou várias perguntas, agora o Senhor aparece e fala assim: Jó, agora te prepara aí como um homem. Te prepara aí, porque eu vou perguntar e você vai responder. Eu vou perguntar e você vai responder. E aí o Senhor começa dizendo no versículo 4, onde estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Hein, Jó, onde você estava? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? E aí o Senhor vai continuando. E o ponto de Deus aqui é mostrar assim: Jó, eu sou o Criador de tudo. Eu sou quem controla tudo. Deus vai dizer que Ele controla o dia e a noite, que Deus controla as chuvas, que Deus controla as leis que regem o universo. Olha só, versículo 31, é muito lindo. Capítulo 38, verso 31. Será que você pode atar as correntes do 7 estrelo, ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Pode, Jó? Diz aí. Olha o versículo 39. Deus ele vai dizer que até para os animais é Ele que provê. Será que é você que caça a presa para a leoa? Ou mata a fome dos leõezinhos, quando se achegam nos covis e ficam à espreita das suas covas? Sabe aqueles vídeos dos leões caçando? Você fica com dó? É Deus que está provendo para o leão também precisa comer. É isso que ele está falando aqui. Até a minhoquinha que o passarinho come, sou eu que provejo, Jó. E você? Você é quem mesmo? Mas qual é o ponto de Deus estar chamando a atenção de Jó para tudo isso? De que o universo é muito mais complexo do que Jó e do que os seus amigos imaginam. Eles têm uma visão limitada. O universo é muito mais complexo. Eles têm a visão só dele ali. Não é tão simples quanto eles acham. Nem tudo é preto ou branco quanto eles acham, como eles acham.
Essa é a ideia. É muito mais complexo. Muito mais. E aí o texto continua. E mostra a resposta de Jó a essa primeira aparição do Senhor. Olha o verso 3 do capítulo 40. Capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. O que Jó fala? Nada. Jó fica em silêncio. Não tem o que responder. Imagina se ele fosse responder Deus aqui. Imagina. Mas Deus continua. Primeiro, então, ele mostra que ele é o Criador e aquele que governa todas as coisas, cada pequeno centímetro desse universo. Mas ele continua. E ele vai falar que, Deus, vai falar que ele é justo e poderoso. Olha só o verso 7 agora. No capítulo 40, cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar como a voz dele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Deus está falando assim: Jó, eu sou justo. Como é que você pode dizer que eu sou injusto? Eu sou justo. Eu sou poderoso. Deus vai também dizer que ele tem mais poder que Behemoth e o Leviatã, 2 criaturas ali, que está no capítulo 40 e 41. E aí tem uma discussão do que significa. Alguns dizem que eram dinossauros. Provavelmente não é dinossauro, né? Os dinossauros, provavelmente não era. Alguns dizem que era o hipopótamo e o crocodilo. Mas a melhor interpretação, provavelmente, é que eram figuras mitológicas que simbolizavam o caos, ou um grande poder. É mais ou menos quando seu filho assiste o desenho do Hércules, e você diz assim: filho, Jesus é mais forte que o Hércules, tá? É mais ou menos essa a ideia, ao que parece. Bem limitado, mas é tipo isso. Deus está falando, sabe essas criaturas aí que os povos acreditam que são mais poderosas? Pois é, eu sou mais poderoso do que elas. E aí ele continua e mostra a resposta de Jó, que aí nós conhecemos muito bem, lá no capítulo 42. Olha o capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Qual é a resposta de Jó? Basicamente, submissão. Veja, Deus respondeu porque Jó sofreu? Deus não respondeu. O livro não responde. Ah, foi para Jó conhecer mais a Deus. Esse sempre é um dos propósitos do sofrimento. A gente sabe disso, por causa do Novo Testamento, da Bíblia. Mas o livro não diz, com todas as letras, dentro do livro, qual foi o motivo. Esse foi o motivo. Porque ele não está preocupado com isso. Está preocupado em mostrar que Jó, a fé de Jó foi genuína. Lembra? Será que alguém pode temer a Deus sem segundas intenções? No final do livro nós aprendemos, sim. Sim, tem. Porque Jó fez isso. E ele então se submete ao Senhor. Os problemas de Jó, muitos deles foram resolvidos somente com a aparição do Senhor. Tem uma outra frase de um outro livro, do Lewis,
que ele diz assim: agora eu sei, Senhor, porque não respondes. O Senhor mesmo é a resposta. Diante da tua face as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Não é exatamente isso que aconteceu com Jó? Ele falou: me apresenta para Deus, que eu vou lançar um monte de coisa perante ele. Aí Deus aparece e Jó faz o quê? Porque às vezes, muitas vezes, nós queremos saber o porquê. Mas não importa tanto o porquê. Importa mais quem está conosco. Esse é o ponto. É isso que Jó está ensinando. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê o Senhor às vezes nos dá sofrimentos tão grandes. Eu não sei. Pode ser por disciplina. Pode, nós vimos em 1 Coríntios. Pode ser para fazer nos conhecer mais dele. Pode ser também. Eu não sei, eu não consigo dizer. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor sempre está com seus filhos. E isso é mais importante do que saber os porquês. É mais importante saber quem. É como se o livro de Jó nos ensinasse algo que eu aprendi de um pastor e me ajudou muito. Pense em todas as situações que acontecem. Todas as situações que acontecem, sofrimentos, e aí vem dúvidas sobre a nossa cabeça, e às vezes a gente não consegue responder o porquê, mas existem coisas que a gente sabe primeiro que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, a gente sabe que Deus é justo, que Deus é santo, a gente sabe que Deus é sábio, é o Deus de toda a sabedoria. E a gente sabe que Ele é soberano. Isso basta. Tudo o que acontece, acontece dentro aí desse quadrado. Tudo o que acontece. Eu não sei explicar. Às vezes, você não fica em choque? A gente fica. Vai num hospital de oncologia infantil. No hospital de queimados, na ala de queimados, vai lá, nas crianças. Você não fica em choque? Eu fico, gente. Eu fico. Aí eu lembro disso aqui, ó. Eu não sei explicar. Eu não sei. Eu não sei porque criancinhas têm câncer. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é sábio e Deus é soberano. E para mim isso basta. É isso que Jó vem nos trazer. A gente não consegue explicar todas as coisas, mas a gente sabe quem é o nosso Deus, e a gente tem que se agarrar nisso. E a gente tem que se agarrar nisso. E é interessante que Deus, Ele não considera as falas de Jó pecaminosas. Olha o versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto. Por isso que eu falei, a gente tem que ler com muito cuidado essa parte. Mas, como o meu servo Jó falou. É Deus que está dizendo, não sou eu. Deus está dizendo que Jó não pecou ao abrir o seu coração diante do Senhor. Isso aqui escandaliza um pouco algumas pessoas, que acham que a gente não pode ser sincero diante de Deus. Claro, existe um limite para a blasfêmia. Mas Jó não cometeu blasfêmia. Blasfêmia é quando você se ira e revolta e não quer saber mais de Deus. O grito de lamento é quando você leva o seu choro, os seus pensamentos, as suas dúvidas diante de Deus, porque você quer entender. Você quer ouvir o que Deus tem a dizer. São duas coisas totalmente diferentes. Um autor, um comentarista de Jó diz assim: olha, os lamentos e reclamações de Jó
são direcionados a Deus e assumem que Deus está no controle e pode sozinho corrigir a situação. Eles são, em última análise, um chamado para um relacionamento restaurado com um Deus aparentemente ausente, aparentemente. Em circunstâncias tão difíceis como as de Jó, eles são legitimados como uma parte genuína da fé. É preciso abrir espaço em uma compreensão da oração para palavras como essas, uma vez que Deus é grande o suficiente para suportar mágoa e perplexidade genuínas. A honestidade crua de Jó, ao se dirigir a Deus, é parte de uma expressão adequada de fé, não o abandono dela. Sua dor e confusão podem ser comunicadas abertamente ao seu Deus. Já ouviu gente que conta um testemunho, às vezes, de uma grande enfermidade ou de um grande luto e diz assim, eu nunca questionei a Deus. Às vezes a pessoa está contando no sentido de que é verdade, ela nunca questionou a Deus. Mas às vezes ela fala como um mérito, né? Já viu? Não, eu nunca questionei a Deus. Mas você é mais justo que Jó, hein? É para aplaudir de pé. Como se a gente não pudesse cair diante do joelho do Senhor e abrir o nosso coração diante de Deus. É só ler os Salmos, gente. Acaso Deus esqueceu das suas promessas? Está lá nos Salmos. Até quando o Senhor vai demorar? O Senhor não está vendo a injustiça que está acontecendo aqui, não? Está lá nos Salmos. Acaso Deus encerrou a sua misericórdia na sua ira? Está lá nos Salmos. Está lá nos Salmos. Então a gente precisa aprender a abrir o nosso coração diante do Senhor. E Jó nos ensina isso. E aí o livro de Jó ainda termina com ele intercedendo pelos seus amigos, ô homem justo. Olha o verso 8, capítulo 42. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E depois, o Senhor restaurou a sorte de Jó, verso 10, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto tinha antes. E aí o livro, ele termina dizendo que Jó, ele intercede pelos seus amigos, e ele é abençoado mais uma vez. Por quê? Porque Deus quis. Isso que a gente responde agora. Porque Jó foi justo? Não, ele já era justo. Às vezes a gente fala, viu? Se você permanecer justo no sofrimento, Deus vai te abençoar mais. Se você ficar mais justo, Deus vai te abençoar 2 vezes mais. Jó sempre foi justo. Deus quis abençoar ele, ponto. Ponto. Para a gente caminhar para o final. O livro de Jó é um bom livro para você ler no seu sofrimento. Não pula do capítulo 1 e 2 para o capítulo 42. Use as palavras de Jó. Use as palavras de Jó como as suas palavras. Leia o livro de Jó para saber o que não falar para os outros no sofrimento. A gente tem que aprender isso, né? A gente tem que aprender isso. Às vezes a gente fala umas coisas tão bobas na hora do sofrimento do nosso irmão, tão triunfalista como os amigos de Jó aqui, tão triunfalista, que não são verdadeiras. Deus poderia não ter dado para Jó nada, e ainda assim ele seria justo, ele seria bom. Leia o livro de Jó para ajudar aqueles que estão sofrendo, para você ajudá-los, para você se compadecer deles. Leia o livro de Jó também para se preparar para o sofrimento. A hora do exército se preparar para a batalha, bem, é antes da batalha. Porque no momento, não tem tanto tempo. Na hora que a batalha acontece,
Não tem tanto tempo. Então leia para se preparar, porque um dia não há garantia alguma de que não seja eu e não seja você. Não há. Não há. E leia o livro de Jó para conhecer mais o Senhor. Eu queria convidar você para ir lá para o capítulo 19 agora. Porque o livro de Jó, ele nos lembra de um outro homem, justo, íntegro e santo, que sofreu. Não te lembra? De outro homem divino, que também abriu seu coração diante de Deus e disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. De outro homem, que diferente de Jó, Jó era íntegro, reto, mas ele tinha pecados no coração dele, isso era exteriormente. Agora Jesus jamais pecou, seja exteriormente, seja no coração. E o livro de Jó, ele é maravilhoso, porque conforme você vai lendo, você vai vendo manifestações de esperança. Existem altos e baixos na fé de Jó. Existem altos e baixos. Tem hora que ele fala da esperança, tem hora que ele fala que não tem esperança, tem hora que ele fala que tem esperança, tem hora que ele fala que não tem esperança. É tipo a gente no luto. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, tem hora que a gente está um pouquinho melhor, tem hora que a gente está pior. Mas tem uma parte no centro do livro, lá no versículo 25, 19 e 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Aqui, há uma discussão, se Jó, ele esperava um Redentor humano. Lembra de Boaz? Boaz, lá na história de Ruth, ele era um Redentor humano, ele foi lá resgatar Ruth. Ou se ele estava esperando um Redentor divino, o próprio Deus. E o versículo 26 mostra, né, que ele está esperando também ver o próprio Deus, em sua pele, em sua carne, ressurreto. Então tem essa discussão, será que era um Redentor humano, ou será que era um Redentor divino? Jesus responde essa pergunta, não é? Porque milhares de anos depois de Jó, o Rei da Glória, o Criador de Jó, se fez carne e veio viver uma vida muito mais sofrida do que a vida de Jó. Porque Jesus não carregou sobre seus ombros apenas o luto, a dor ou uma doença. Jesus carregou o castigo por todos os pecados do povo do Senhor, e os terrores do inferno atingiram a sua alma. Muito maior. E ele permaneceu. E ele permaneceu. Então, o livro de Jó, ele mostra, e ele já nos aponta, com lampejos, porque isso vem mais claro no Novo Testamento, que a nossa esperança está no nosso Redentor. E que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Pode não ser agora que vamos experimentar o consolo, a restauração, mas um dia ele vai voltar. E aí ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então o livro de Jó é maravilhoso, gente. Eu amo o livro de Jó. Leia esse livro, desfrute desse livro. E eu encerro com uma pergunta. Como Jó, precisamos aprender que vivemos e morremos pela graça, e que toda a vida deve ser vivida pela fé. Fé de que Deus é bom e está completamente ciente de tudo que cruza o nosso caminho. Devemos acreditar que Ele sabe tudo sobre nós, e que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. O que não pode ser compreendido pela razão, deve ser abraçado em amor.
O livro de Jó nos incita a nos perguntarmos: eu acredito em Deus? Eu o temo reverente e obedientemente? Com todo o meu coração, alma, mente e força, eu amo a Deus? Jó provou que existe fé humana genuína, que não crê em Deus com segundas intenções. Agora a pergunta é: essa é a mesma fé que habita o meu coração e o seu coração? Essa é a pergunta que o livro de Jó lança para nós.